Antes de o Senhor Jesus me levar, partir desta glória, desta vida para a glória, eu quero deixar aqui um legado, experiência minha e conhecimento que eu adquiri. Meus irmãos e irmãs, ficam aqui os nossos sentimentos e as nossas orações, nossas condolências a toda a família Takayama e à Igreja Assembleia de Deus Nipo-Brasileira. Ficam aqui as nossas condolências, que Deus possa consolar e confortar nesse dia. Eu trago um vídeo sobre um testemunho de vida do pastor Fernando Takayama. Se você não conhece, você já vai ser abençoado com esse testemunho de vida. Ele gravou há 4, 5 anos atrás. E é interessante que no início do testemunho dele ele fala que queria gravar para que as pessoas pudessem ter como testemunho, porque ele não sabia por quanto tempo viveria. Os pais dele viveram até 77 anos e quando ele gravou esse testemunho, ele completaria em 1 semana e meia 77 anos. Ele passou de 77 anos, mas veio falecer agora. Gente, o testemunho é muito forte, eu vou colocar aqui para vocês. Mas antes de eu colocar o testemunho dele para vocês, eu vou colocar aqui em narração por inteligência artificial como foi o anunciado do falecimento do pastor Fernando Takayama. Acompanha comigo aqui. Morre o pastor Fernando Takayama, que liderava a ADNIPO, Assembleia de Deus Nipo-Brasileira, e era também irmão biológico do conhecido, conferencista Hidekazu Takayama de Curitiba PR. Fundada em 1980 pelo pastor Fernando Takayama, a Assembleia Nipo-Brasileira surgiu, a princípio com o propósito de pregar a palavra de Deus aos japoneses e orientais, do bairro da Liberdade em São Paulo, aonde se mantém permanente sua sede, por estar localizada no bairro da Liberdade, tornou-se ponto de encontro com níqueis, não deixando de ser um templo de adoração e verdade de Cristo Jesus. Depois de 3 décadas de ministério, a semente germinada pelo pastor Takayama continua dando muitos bons frutos. Atualmente contam com mais de 100 filiais, a maioria espalhadas no estado de São Paulo, e por não ser uma igreja tão tradicional, nossa igreja tornou uma união estável entre irmãos descendente e não descendente de japoneses. Comunicado da igreja. Amados irmãos Fernando Takayama, ele descansou em paz nos braços do Pai, que o preparou para sua partida com amor e graça. Nos unimos em oração pela família, e por todos os que foram abençoados, por sua vida e ministério. Que o Espírito Santo console os nossos corações. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. João 14, 1-4 com ADN IPU. Com sede Tatuapé, São Paulo, São Paulo. Gente, eu conheci o irmão dele, o Hidekazu Takayama, pastor, pregador, conferencista. Ele pregava nos Gideões Missionários. E eu conheci no ano de 2005, quando eu ouvia pregações, assim que me converti, no ano de 2004, 2005. Eu assistia muitas pregações na época, Marco Feliciano, o pastor Gilmar Santos Takayama, Abílio Santana. Na época, já tem tempo, já tem 20 anos. Então, eu conheci hoje o pastor Fernando Takayama e agora eu vou colocar o testemunho dele aqui. Acompanha comigo aqui. Olá, meus irmãos, paz do Senhor, mais uma vez, estamos aqui para gravar mais uma mensagem. Dentro de uma semana, estarei completando, ou 1 semana e meia, completando 77 anos de idade. A minha mãe morreu com 77, meu pai também. Bom, antes de o Senhor Jesus me levar, partir desta glória, desta vida para a glória, eu quero deixar aqui um legado, experiência minha e conhecimento que eu adquiri. Eu sou do tempo em que grandes fundadores da Assembleia de Deus passaram por aqui. Então eu vou contar aqui o testemunho da minha vida. Talvez seja até necessário que eu conte desde o começo da minha vida, para que sirva de lição como era Deus na época e como o Evangelho hoje tem que se corrigir. É o que está escrito na primeira igreja da Ásia, do Apocalipse. Lembra-te de onde caíste, igreja de Éfeso. Então eu sei que está falando de nós. Está falando da necessidade de volta ao que era. Né? Volta
onde caíste. Não é lugar onde caiu, mas em que caímos no passado. Deixamos a primeira caridade. O que significa primeira caridade? A primeira caridade, quando nós nos convertemos, cria dentro de nós o amor espiritual. O amor da manifestação do Espírito Santo dentro de nós. Um homem natural, disse Paulo, não entende essas coisas, porque ele discerne as coisas naturalmente. Só quem tem, de fato, o Espírito Santo é quem entende a linguagem e o significado desta palavra. Porque foi assim que eu conheci o Evangelho. Eu, jovem, descendente de budista, eu não tinha religião. Eu ouvia, então, as pessoas dizerem que quem nasceu pagão vai para o inferno. E eu tinha muito temor de ir para o inferno. Então, eu fui várias vezes, ou não várias, tanto assim, mas 3 vezes fui expulso de casa. É uma longa outra história que leva muito tempo e não tem nada a ver com nossa vida espiritual. Mas foi por causa disto, meu pai me expulsando de casa, que eu fui cuidado por uma família italiana, família Helene. E então, com 15 anos mais ou menos, para 16, eu fui batizado na Igreja Católica. Porque tinha dentro de mim alguma coisa, uma sede de ter conhecimento das coisas de Deus, de ter uma religião. Então, foi quando eu fui batizado. Só que Deus, por alguma razão, ele tinha um plano comigo, eu creio. Então não pode ser de outra forma. Então, o patrão, que é também meu padrinho, ele confiava tanto em mim que eu era gerente ou administrava uma mercearia ali na 13 de Maio. Atendíamos, servindo a freguesia por telefone, entregando as mercadorias. E, como eu praticamente era dono, eu morava ali no porão da mercearia, no depósito, e eu contratei um ajudante e era um baiano, o nome dele é Jerônimo. E a gente fazia farra, né? Ia no dia de fim de semana, de domingo, comecei a aprender a beber, sem gostar, mas só para mostrar que eu era já um adulto, tendo 16 anos. Aí, de repente, ele disse, eu não vou mais para esses lugares, agora meu negócio é outro. E eu perguntei, mas como assim? Não, eu agora não quero mais sair. Você encontrou um lugar melhor e não quer levar a gente, né, tudo mais. Ele disse, não, Fernando, é que se eu falar para você, você não vai gostar. Eu estava pensando que era uma coisa, né, jovem ainda, eu não tinha nem tido uma experiência no aspecto, né, romântico. Aí ele disse, não, eu te conheço, Fernando, se eu falar para você, você não vai gostar. Eu falei, você é homem, eu também sou. Né? Você encontrou aí um lugarzinho, algumas meninas, e você não quer passar. Não, Fernando, não é nada disto. Eu sei que eu conheço você, você não vai gostar. Eu falei, não tem problema não, sabe? Você vai onde você quiser. Então ele acabou dizendo, o negócio meu agora é Jesus. Jesus? Que negócio é esse? Ele disse, eu quero seguir o caminho do Senhor Jesus. O quê? Eu logo entendi. Você virou protestante? Mais ou menos assim. Aí ele ficou doido. Assim, eu fiquei doido. Né? Não conversa mais comigo e tudo mais. Aí as palavras hostis daquele jovem, recém-convertido no Evangelho, me feria, como se fosse uma espada. Aí eu comecei a perseguir, oprimi-lo, né? E na mercearia atendia também, vendendo, tinha um lado que era um barzinho, que vendia cachaça também. Apareceu uma pessoa, ó, Janine, vai atender lá. Ele dizia, eu não vendo mais cachaça. Como é que é, rapaz? Você é empregado, você tem que atender. Aí eles, não, quiser me mandar embora, por amor de Jesus. Né? Aquilo me tocava, porque se eu mandasse embora, eu estava mandando embora uma pessoa, e eu também sou de Jesus, assim eu acreditava, não é? E eu atendia o freguês no balcão, mas com o meu coração cheio de ira. As palavras que saíam da boca dele, ele pregava o Evangelho, citava versículos da Bíblia que nem existia. Aquelas palavras me feriam de tal forma que eu fui na igreja onde ele congregava, só para saber como é que era. E quando eu entro lá na rua 13 de maio, no 1830, onde era uma igreja pentecostal, onde eu me batizei, eu e meu irmão mais velho, que ganhei para Jesus, e lá entrando, olhei dentro e pensei, isso aqui não é de Deus, cadê os santos, né? Aí saí para fora, ele vinha, falou, aí ele disse, ô Fernando, você veio? Eu disse, não, eu estou só de passagem. Aquele orgulho, né, de ter sido católico, né? Eu não queria dar braço a torcer, ainda mais para quem é meu empregado, porque eu era chefe dele. Aí ele, então tá bom, você fica aí. Eu falei, ô desgraçado, devia ter insistido, porque assim eu entrava, mas eu estava com medo de pecar contra Deus, de entrar numa igreja protestante. Acabei entrando. Só que tem um detalhe, irmãos. Aquele pastor, cheio do Espírito Santo, ele tinha um poder para curar, expulsar demônio. Eu vi coisa ali que nunca mais vi igual. Esse homem era tão cheio da graça, do poder, que eu vi coisa extraordinária. Aí, quando ele fez o apelo, eu aceitei Jesus e me tornei um crente. Aí descobri a respeito do batismo com o Espírito Santo
E o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo. E comecei a pregar, fazer ar livre. Eu fui um dos primeiros pregadores do ar livre, um grupo de jovens naquela região de Praça da Sé. O prazer da gente era pregar. Eu tive que ir para o interior, onde morava a minha mãe, a minha família, e fui trabalhar numa mercearia e o Senhor mandou que eu abrisse uma igreja ali. Ora, nessa época eu tinha 17 anos, eu me converti com 16 para 17, eu não sei exatamente, mas eu sei que era nesse período. E 17 anos, cheio do Espírito Santo, expulsava demônio, curava, eu tinha dons espirituais. O dom naquela época o Senhor dava com muita facilidade. Mas eu fui obrigado a entrar na Assembleia de Deus, porque não havia outra igreja. Havia ali em Presidente Prudente, na cidade vizinha, a igreja do Avivamento Bíblico. E eu era muito simpatizante do Avivamento Bíblico. E uma das pessoas notável, né, tornou-se meu amigo ali, do Avivamento Bíblico. E, só que, no pleno domingo, eles fecharam a igreja, e eu morando na cidade vizinha, eu chego lá, a igreja vazia. Eles foram todos para uma fazenda, numa festa, por isso que nunca se deve fechar a igreja por razão nenhuma. Foi fazer uma festa lá, e o templo fechado, e eu fui obrigado, não tendo outra igreja, a não ser ir numa Assembleia de Deus, que eu não me simpatizava, porque todos os crentes que eu conheci da Assembleia de Deus eram toda gente muito briguenta. Mas, de qualquer forma, por força dessa circunstância, acabei encontrando ali a Assembleia de Deus, pastor José Gomes Moreno, que me recebeu, e foi então que fundei essa igreja, em Álvares Machado. E aprendi muitas coisas que eu vou contar para você, mas eu quero passar algumas coisas que aconteceram comigo, porque pode ser muito importante. Nós, quando éramos muito espiritual, enfrentávamos força diabólica e feitiçaria. Eu expulsava demônio lá do púlpito. E eu, pregando, eu tinha revelações. Deus falava comigo, mostrava. Época em que um pastor, no mínimo, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo e ter poder para orar para os enfermos. Hoje em dia, o que qualifica o pastor é o estudo, é o diploma. Deus não divide. Eu não sabia disso. Porque eu também, quando eu me desviei, muito tempo depois, depois de casado, quando esse pastor, na época do meu casamento, me acusou de coisa, eu até jejuei para Deus puni-lo. Mas enquanto mais eu orava para Deus punir, eu olhava com fé. Deus mais abençoava este homem do que punir. Eu achei que Deus era injusto. Senhor, tu está vendo que esse homem me envergonhou. Falou uma coisa que me excluiu, me envergonhou diante da igreja, sem eu ter feito mal. Enquanto eu mais orava para Deus punir, Deus mais abençoava, que Deus me abateu a fé. E eu comecei a me esfriar. Só que muito tempo depois, antes desse homem morrer, ele já com essa igreja, depois de, sei lá, quantos anos depois, quando já iniciamos o trabalho da Nipo, ele pediu que o filho dele me visitasse e pediu que eu orasse por ele, que ele estava hospitalizado. Eu creio que aquele homem se conscientizou do erro por ter conhecido um evangelho errado, um evangelho da condenação, o evangelho da punição, assunto que eu vou meditar com vocês, porque eu quero passar a minha experiência, como eu conheci o evangelho pleno da graça. Pois bem, voltando ao passado novamente, a minha juventude, a igreja fluiu muito, ganhamos bastante alma, lotou, pessoas foram libertas, não é? Há muita coisa extraordinária. Tinha uma irmã chamada Terezinha, o marido era ferroviário, na época estrada de ferro, não é? Os operários, os trabalhadores moravam perto da estação. E uma irmã Juvelina, que se converteu, ela vinha sempre no culto, e a sua vizinha, endemoniada, que toda a noite não podia ter faca, nada cortante dentro de casa, e o marido dormia acordado, porque, surpreendentemente, no pleno sono, a mulher vinha com machado, faca, para matá-lo. Então era escondido, para que nada cortante, nada que sirva de arma ficasse dentro de casa. Mas de vez em quando, essa irmã, que ainda não era crente na época, era espírita, inclusive, que também não é espírita, não era, ela foi no centro espírita para ser liberta, para tirar o espírito que perturbava ela. Só que em vez de libertar, ela fica pior ainda. Aí um dia, o fundo de quintal da irmã Terezinha dava de fundo de quintal com a Juvelina. E a Juvelina disse, como é que vai, Terezinha? Diz, estou mais ou menos, tal. Por que você não vai na igreja onde eu estou? O irmão Fernando, ele tem poder de Deus para te libertar. Eu já fui lá, em tal lugar, aqui, ali. Mas, por causa da insistência, a Terezinha veio. E num culto que eu estou dirigindo, ela veio, quando ela pôs os pés dentro da igreja, que eu a vejo, o Espírito Santo falou comigo, tu vai libertar essa mulher. E ela está endemoniada. Porque até então eu não sabia que ela existia. Não é? Então, na hora da pregação, o espírito maligno se manifestou e lá do púlpito dei a ordem e ela foi liberta na hora.
São experiências que eu tenho tido com o demônio. Eu lidei com o demônio pessoalmente várias vezes. Mas eu quero passar para vocês algumas experiências pessoais que sirva de lição para outras pregações que eu farei para vocês posteriormente, para vocês conhecerem o mundo espiritual, o mundo de guerra entre os anjos de Deus com os anjos do oposto. Eu era cheio do Espírito Santo, libertava as pessoas, curava os enfermos, mas à noite, dormindo, era uma visão. Toda noite vinha uma mulher e fazia sexo comigo, sem eu querer, e ela me sufocava, e era uma visão, só que a visão é natural, porque eu sentia ali totalmente impedido de expulsá-la. E eu orava ao Senhor, sentia alegria, a presença do Espírito Santo no culto e durante o culto e fora do culto, mas toda noite eu orava e o Senhor nem resposta me dava. Eu falei, Senhor, por que tu não me liberta? Por que tu deixa Satanás? Até brinquei esses dias atrás, chamando de Satanoa. Não existe Satanás mulher, mas uma forma de descrever. É que essas experiências pessoais vai fazer você entender que existe um mundo invisível, como o inimigo trabalha e de onde vem a força do inimigo. Eu chutava, expulsava essa mulher. Eu comecei a notar, depois de um tempo, que enquanto mais força eu fazia, mais força ela tinha. E ela não ia embora enquanto não consumasse o prazer sexual. E eu orava, chorava, disse, ó Senhor, eu não tenho culpa, me livra desta mulher. E nada de Deus me atender. Aí eu pensei comigo, eu estou notando que a força desta mulher está em mim. Enquanto mais força eu faço, mais força ela tem. Da próxima vez, eu vou fazer o contrário. Em vez de resistir, eu vou deixar à vontade, relaxar o meu corpo e não vou lutar e resistir. E me preparei. Pois bem, aquela noite foi uma noite diferente. Porque no começo, quando veio, logo eu comecei a lutar e eu lembrei que a força da mulher estava em mim. Então eu falei, Satanás, faz aí à vontade, usa, já que Deus não me liberta de você, então faça aí. Né? Aí eu notei que a mulher ficou desequilibrada, perdeu toda a força e foi embora e nunca mais voltou. Que lição eu estou tendo? Quem é que está me ensinando? É Deus permitindo? Ou Satanás tem a liberdade de fazer o que faz com a gente sem impedimento de Deus? É aí que a gente vai aprendendo os mistérios do mundo oculto. Nunca mais tive esse problema. Então eu não venci lutando contra. Eu venci soltando o meu corpo. Isto vai servir para você quando eu contar outras experiências pessoais que eu tive, para que você entenda o mecanismo, como funciona esse mundo espiritual entre Deus e Satanás. Ao longo do tempo, quando eu me desviei, depois de casado, já com 26 anos de idade, ou quase 30 anos, 26 anos eu tinha quando esse pastor me humilhou, me envergonhou, eu tentei. Em vez de eu me fortalecer, esse pastor me perseguia. Para onde eu ia, falava mal de mim. Falava de coisa que eu não fiz, para sujar o meu nome. E foi por causa disso que eu fui estudar. E minha esposa também. Eu fiz o ginásio, que é o intermediário e o segundo grau. Aí entrei na faculdade, fiz 4 faculdades. Porque a gente fazendo a primeira faculdade, elimina todas as matérias complementares, e a segunda faculdade é mais fácil, porque estuda só a específica. E então me formei em geografia, em história, em filosofia, ciências sociais, e tornei um professor famoso na escola, totalmente desviado, saía com as alunas, saía com professoras, até com diretoras. Eu não tenho vergonha de contar a verdade, porque geralmente um pastor se apresenta, eu quero que você conheça Deus, que eu conheci, nas minhas fraquezas, com todos os meus erros, desviado do caminho do Senhor, Deus ainda me amava. Para que você saiba, através dos meus erros e da minha experiência, do lado negativo, do lado obscuro da minha vida, como eu conheci um outro Jesus. O Jesus que eu pregava era um Jesus do poder. Um Jesus que eu imaginava de uma forma, e agora estou conhecendo um Jesus diferente. Eu quero que você conheça este Jesus que eu conheci. Pois bem, como eu conheci esse Jesus? Uma mudança na minha vida. Houve um incidente que eu, por um descuido, esbarrei num moleque. Tive um acidente com esse moleque, justamente um moleque que me odiava, porque eu chamei a atenção dele numa aula e envergonhei esse menino diante dos outros alunos, ele marcou e me odiava, único. Eu era muito querido em todas as escolas, mas em especial esse moleque. E eu poderia ter tido um acidente com qualquer um, menos esse moleque.
Porque ele, quando eu me esbarrei com ele, porque eu fui pular numa poça d'água, que ficava no portão, e de trás do portão, do mureto, que eu não enxergava o que estava por trás, ele resolveu pular também naquela poça d'água. E nós nos abarroamos e ele bateu com a cabeça numa pedra e aquilo foi sangrando. Era uma visão assim, chocante, porque parece que eu rachei a cabeça do moleque. Ainda misturando com a água da chuva, aquilo. Né? E o pai levou o moleque, né? E depois foi na delegacia de ensino e delegacia de polícia me acusando, porque não sei se foi o moleque que disse, ou ele que inventou, que eu peguei um tijolo e dei na cabeça do moleque. Não era verdade. Pois bem, meus irmãos, eu estou contando isso para vocês saberem como o mundo espiritual entre Deus e Satanás existe e como funcionam as coisas de Deus. E a gente vai aprendendo as coisas misteriosas no mundo misterioso com os acontecimentos. Pois bem, um dos diretores de uma das escolas se tornou meu amigo. E aquele acidente ficou marcado. Ele me chamou particularmente, gostava muito de mim, nós éramos muito amigos, ele disse, Nandinho, o meu apelido, na época era Nandinho, professor Nandinho. Nandinho, você não tem mais salvação. Você vai para a cadeia e sua ficha vai ser baixada. Porque a acusação contra você, eu sei que isso não foi verdadeiro, mas está lá registrado. Não tem mais saída para você. Mas eu vou revelar um caminho para você. Acredite no que eu estou falando, disse ele. Eu frequento, ele disse, um centro espírita, num lugar. E eu sou diretor. E, no entanto, você é professor de cursinho, você é muito famoso. Mas eu sou teu diretor, porque eu consigo as coisas. Ele disse, eu vou te dar para você uma solução. E acredite, só existe uma solução. O documento vai sumir. Ninguém sabe onde foi parar e vai acabar, porque o que está registrado lá, só um milagre. Então você faça isso, um triângulo na porta da tua casa, do lado de fora, acende uma vela e diga estas palavras. Eu tinha que naquele dia seguinte passar na escola, assinar o ponto e ir para a delegacia para esclarecer. Só que desviado quase 10 anos por aí, não me lembro bem, eu fiz uma oração e disse, Deus, eu não sou mais do teu reino, mas trabalhei muito, preguei muito evangelho, e eu não sou digno nem que ores para mim. Mas eu sei que tu és onipotente, onipresente, onisciente. É impossível que tu não saiba que eu existo. Só que eu vou colocar uma questão diante de ti. Eu pertencia ao teu exército. E agora estão me oferecendo uma solução. Se tu quiser me libertar dessa situação, livrar, tu tem poder para isso. Eu aceito. Mas se tu não me atender, compreendo perfeitamente, porque eu não sou digno nem que ores para mim. Porque os pecados que eu cometi são tantos que nem eu não sei quantos pecados eu cometi. Portanto, eu quero só que tu saibas. Não vou apelar para o inimigo de outrora. Vou para a cadeia injustamente, mas eu não vou pedir socorro para aquele que eu lutei contra. Agora, se tu quiser me livrar, eu aceito. Agora, se tu não me livrar, compreendo perfeitamente. Mas eu quero que tu saibas que eu não vou aceitar aquele que foi o meu adversário do passado. Aí quando eu chego na escola, eu vejo o pai do menino e o menino tudo enfaixado. E ele apavorado. Veio em direção ao meu carro, eu pensei, ele vai querer me agredir. E eu fechei até o vitrô do carro rapidamente. Mas ele começou a gritar, me perdoa, professor, me perdoa. Aí eu pensei, opa, o homem está pedindo perdão? O que será que está acontecendo? Pensei que o menino estivesse morrendo ou ficado ruim da cabeça e ele está apavorado. E quer agora me agredir? Era o que eu pensava. Aí eu abri o vitrô do carro e disse, o senhor me prejudicou, o senhor mentiu lá. Não foi isso que aconteceu. Não, eu estou aqui para... Eu não sei o que aconteceu comigo, eu menti, eu não sei, eu vou lá, quero desfazer o mal que eu fiz para o senhor. O senhor é o maior professor da escola, querido por todos os alunos, eu quero desfazer esse mal. Aí ele entrou no carro com o filho dele e nós fomos na delegacia. Ele chegou lá, a delegada disse, doutora delegada, eu estou aqui para dizer para a senhora que eu menti. Esse professor não deve nada. Aí a delegada disse, o que está acontecendo? O senhor sabe o que vai acontecer com o senhor? Eu sei o que vai acontecer, mas eu mereço ser condenado. Eu menti, esse professor não deve nada. Eu inventei, não sei por que eu inventei. Estou aqui para dizer que eu menti. A delegada disse, nunca me aconteceu um negócio desse. Aí ele diz, olha, esse negócio não chegou na minha mão. Primeiro o senhor tem que passar ali no escrivão. Aí o escrivão disse, entendi, doutora, entendi. Aí chegamos lá, ele disse, olha, o processo começou aqui, não pode mais parar, tem que ir até o fim. Agora o senhor vai ter que ficar na cadeia aqui, já vai preso, porque o senhor é um réu, confessa, o professor tem o direito de professar o senhor mentiu, o senhor está declarando que mentiu, eu estou aqui, eu não posso prejudicar o professor, eu estou pronto para ir para a cadeia. Aí o escrivão disse, olha,
Você está me obrigando a fazer uma coisa que eu não poderia fazer. Estou colocando em jogo a minha profissão. Aí ele pegou o papel e rasgou. E disse, eu não conheço o senhor, nunca vi o senhor, por favor, retire-se. Muito bem, muito obrigado. Aí eu agradeci. Obrigado, doutora. Não te conheço e não sei quem o senhor é. E fiquei livre, veja só. Refletindo hoje, depois de muito tempo, eu imagino que Deus e Satanás se discutiram a meu respeito. Satanás deve ter dito, ele foi, mas não é mais teu. Deus deve ter respondido, ele ainda é. Foi então que essa questão aconteceu em concordância com os dois. Agora, eu fui dar aula então no terceiro colegial, era uma aula já de encerramento, fim de ano, e eu estava dando aula a respeito do período medieval, a respeito da igreja, no período do cristianismo. Aí eu citei e falei, numa aula, onde Deus se encontraria? No alto palácio, na nobreza, nos grandes catedrais, nos castelos, né? Entre as grandes autoridades, ou numa periferia, numa igreja, que o povo vai descalço, sem sapato, sem preparo? Pois eu garanto que Deus está nesses lugares mais simples. E contei um testemunho a respeito da vida de uma pessoa que foi numa igreja, sem falar que estou contando o testemunho da minha vida, para não dizer que eu já fui crente. Porque as piadas que eu contava não era coisa de crente nem de desviado. Pois bem, terminando a aula, um dos alunos que estava estudando, formando o segundo grau, e ele chegou para mim, professor Nandinho, o senhor já foi crente? Eu respondi, não, eu não fui crente, eu sou crente. Ele deu uma gargalhada disso, com essa piada que o senhor conta aí, você não pode ser crente nunca. Eu falei, estou desviado, mas meu coração nunca deixou de crer. Crente é crer, então eu creio. Aí logo chegou o outro aluno, professor, posso fazer uma pergunta? Depois não. O senhor já foi crente? Aí eu disse, a mesma pergunta do teu colega é a mesma resposta. Eu não fui, eu sou. E a moça também diz a mesma coisa. Pelo amor de Deus, com essas piadas que o senhor conta, isso não pode nunca ter sido crente. Eu falei, eu dentro de mim ainda creio no Senhor. Aí os dois se conheceram, um era pentecostal e outro estava estudando para ser teólogo batista. Aí aquele que era pentecostal levou o teólogo para orar junto por mim, para Deus me trazer de volta. E nesse ínterim, o meu irmão foi convidado para pregar na cidade de Botucatu, pastor Antemo. Gosto muito desse pastor, porque foi na igreja dele que eu tive uma das experiências absolutamente fantástica. Então, o meu irmão telefonou dizendo, olha, pastor Antemo, eu estou hospitalizado, contraí malária no projeto Jari na Amazônia, só agora que os médicos descobriram. Porque aqui no Paraná não dá malária, isso é coisa do clima amazônico, naquela região que dá muito. Então, eu não vou poder te atender. Aí o meu irmão diz, olha, por que você não convida o meu irmão Fernando? Ele está desviado, mas para falar de Jesus, qualquer um fala. Aí o Antemo telefonou para mim, explicando a situação, a vergonha que ele passaria. Eu disse, estou compreendendo perfeitamente, pastor Antemo. Agora, eu posso quebrar esse galho para o senhor? Né? Ele disse, o Zé de Paula vai cantar o tempo todo com os irmãos dele, toma todo o tempo e o senhor não vai ter tempo nem de pregar. É só para o senhor mostrar a cara. Porque meu irmão se parecia tanto comigo, diz até que ele, quando tinha saudade, telefonava para mim olhando para o espelho. Né? Hoje em dia pode conversar e olhar, a gente pode conversar até pela internet, mas naquele tempo era assim. Então eu disse, Antemo, eu vou te quebrar esse galho, mas só te peço duas coisas. Não peça para eu orar para o enfermo, porque senão ele morre. Que Deus não vai atender minha oração. Se a pessoa estiver enferma, orar por ele, a pessoa vai morrer. E outro segundo pedido, não me peça para orar para expulsar demônio, porque senão o demônio sai do cara e vai para mim. Aí ele diz, meu seu irmão me explicou direitinho a tua situação, a gente dá um jeito e tudo mais, é só para nós não passarmos vergonha. Eu atendi, então, o convite dele. Estando no estado que eu estava, e totalmente envolvido em situações de vida desmoralizante, quando Oséia, cheio de... ele tem repertório para ficar a noite inteira cantando, de repente, por uma questão fenomenal, ele fez um gesto para o pastor Antemo. O palanque cheio de pastores de várias denominações e o ginásio lotado de professores e lotado de ouvintes. E agora, ele fez um gesto para mim, preocupado, porque ainda tinha bastante tempo, eu tinha que fazer o discurso, e não era difícil para mim. Então, eu ia falar de Jesus, né? Sem espiritualidade nenhuma, mas daria para quebrar o galho. Pois bem, nem nos tempos que eu estava bem de vida espiritual, no auge da minha comunhão com Deus,
não tive uma experiência que eu estava tendo naquele momento. Quando eu cheguei diante do microfone para falar, fazer um discurso, eu não sei explicar. A glória do poder celestial caiu em cima de mim. E eu, naquele momento, fui renovado pelo Espírito Santo. Eu não sei o que preguei, não sei o que falei. Eu só sei que a glória caiu em ginásio inteiro. E as pessoas começaram a descer das arquibancadas, pastores desciam do palanque. Zé de Paulo, seus irmãos caindo de joelho, pastorando, todo mundo caindo de joelho debaixo do poder de Deus. Nem nos tempos auge da minha vida espiritual não havia presenciado uma glória no estado pecaminoso, imundo, desviado que eu estava. Eu estou te contando isso, meu caro irmão, para vocês conhecerem esse outro lado que eu também não conhecia. O lado generoso, bondoso e misericordioso de alguém, um Deus que eu não conhecia. Eu não conhecia Jesus, conhecia seu poder em nome dele, mas eu não tinha conhecimento desse lado generoso, bondoso, misericordioso, que está na Bíblia, inclusive. Conhecia a graça do Senhor Jesus. Aí, isso era um dia de sábado. O culto era sábado e domingo à noite no grande ginásio de esporte de Botucatu. Mas domingo de manhã seria a escola dominical. E ele passou domingo de manhã. Aí, tocou a buzina. Eu levantei, olhei e disse: professor, disse ele, dá para o senhor dar uma palavra de desviado, igual de ontem. Eu atendi, disse: agora dá. A glória do Senhor se manifestou ali novamente, Jesus batizando os jovens com o Espírito Santo, e as pessoas chorando debaixo do poder de Deus. Segunda vez, o mesmo fenômeno glorioso que sábado se repetiu domingo de manhã. E domingo à noite, então, foi uma repetição de sábado e domingo de manhã. Aí viemos embora. E o amigo que estava me acompanhando, as pessoas, disse: eu não sabia que o senhor era assim. Disse: eu não sabia. Eu havia sido renovado no Espírito Santo. Pois bem, voltei para São Paulo. No dia seguinte, fui para a escola. E à noite chamei aqueles dois alunos: vocês estão orando por mim? Depois daquela conversa? Estamos. Por quê, professor? Aí contei para ele o que aconteceu. Eles dois começaram a chorar. Passado uma semana ou duas, não me lembro bem, acho que uma semana, eles passaram na minha casa. E a minha esposa disse: Fernando, são teus alunos. Eu fiquei tão indignado. Tinha tomado uma cerveja, assistindo televisão, chegou, olhei para fora, são eles. Ah, meu Deus do céu, como é que eles descobriram o meu interesse? Aí um deles disse: professor, viemos aqui para levar o senhor para a oração no monte. Eu falei: meu filho, não sou de monte não. Esse tempo que a gente é do monte era quando eu era novo convertido. Até que um dia eu jurei que nunca mais oraria no monte. Quando eu fiquei de joelho no monte e de repente meu joelho caiu em cima de um montinho quente. Alguém havia feito sujeira ali, infestiou a minha causa. Eu fiquei tão indignado que eu jurei: nunca mais porei meus pés no monte. Mas insistência deles, tudo mais. E como tinha tido experiência com a glória do Senhor na semana anterior, acabei aceitando. Uma coisa interessante: aqueles pastores, aqueles irmãos com os membros das suas igrejas, começaram a sentir a glória de Deus ali perto de mim. Menos eu. Não sentia nada. Aí eu pensei: meu Deus, estou vendo a glória que tu manifestaste comigo lá em Botucatu, e agora aqui? Por quê? Mudaste comigo? Eu fiquei assim. Aí o Espírito Santo voltou a falar comigo. Tempo que no passado ele falava, voltou a falar comigo. E disse para mim: perdoa o teu irmão, e eu te abençoarei, e farei uma obra contigo, jamais feito na terra. E eu sabia que estava se referindo àquele pastor que me envergonhou, e eu disse: eu não perdoo esse desgraçado nunca. Se ele for para o céu, eu não quero ir. Ou eu ou ele. Ele é mentiroso, me acusou de coisa que eu não fiz. Aí o Senhor disse: eis que eu te digo, o teu irmão, meu servo, nunca te fez mal algum. Eu sim te fiz, para te ensinar uma coisa que tu não sabes. Para quando tu aprenderes, poderei fazer contigo a obra jamais feita na terra. Aí eu falei: tu és bom demais, quer perdoar um camarada que nunca mereceu ser pastor, né? Aí eu continuei orando: derrama sobre mim também essa graça, Senhor. Aí o Senhor me respondia: perdoa o teu irmão. Aí eu comecei a refletir: meu Deus. Aí ainda falei: tu também, hein? Me envergonhar diante da igreja. E comecei a refletir: se aquele pastor fez tudo aquilo, e foi Deus que fez ele fazer, ele não tem culpa. Aí uma guerra dentro de mim: não, Deus é bom demais, quer defender aquele canalha. Vê como eu era, gente. Raivoso, né? Vingativo. Mas naquele momento eu pensei comigo: eu não posso guardar esse rancor por todo o tempo. Agora que eu tive esse retorno, que Deus foi bom comigo, assim como eu fui perdoado, ele nem fez questão de falar das coisas que eu fiz, está me recebendo de volta, eu devo também aprender a ser tolerante. Aí quando eu declarei: tá bom, Senhor, tá bom.
já que é da tua vontade, tu está me perdoando, está me aceitando de volta, então eu também perdoo. Aí a glória que eu havia provado na semana anterior caiu sobre mim, novamente foi renovado, foi quando eu voltei. Voltei à minha atividade como um pregador do Evangelho. Só que, veja só, adotei a igreja de Botucatu. Toda sexta-feira, fim de semana, eu passava sábado e domingo na igreja do pastor Antônio. Aquela igreja está no meu coração. Eu sempre comento a respeito da igreja do pastor Antônio de Botucatu. Agora, passado um tempo, né, o Senhor falou comigo à noite, pedindo que eu voltasse para o pastorado, para a evangelização, que ele precisava de mim. Eu falei, ó Senhor, eu passei muita necessidade, hoje estou ganhando bem, estou com uma vida tranquila. Eu estou te servindo. Fim de semana, estou indo lá. O Senhor disse, eu quero tua vida total na minha obra. Eu falei, Senhor, então fala com a minha esposa. Eu não vou dizer para ela que eu vou viver a custa dela. Porque, o Senhor tinha dito, eu te abençoaria através da sua esposa. Aí então eu falei, então fala tu com ela, porque eu vou chegar para ela e vou viver a tuas custas. E naquela noite, o Senhor, mesma noite, logo em seguida, o Senhor falou com ela. De manhã cedo, tomando café, minha esposa disse, Fernando, você deveria dedicar só na obra de Deus. Época que eu te conheci, que casei com você, você era uma bênção. Por que você está falando isso? Essa noite alguma coisa me perturbou, não conseguia dormir direito. É um desperdício você ficar fora da igreja. Eu falei, pois bem, o Senhor falou comigo. Eu falei para ele falar contigo. E ele vai te abençoar. Então é isso. Nós já temos casa própria. Temos garagem para 3 carros, piscina, a biblioteca, laboratório. Não precisamos mais nada, não só pagar aluguel. Foi então que eu pensei, pedi dispensa na escola. Mas veja como Satanás faz as coisas. Eu pensei, Senhor, vou terminar o semestre, né, e vou pedir as contas só depois das férias. Porque se eu pedir a conta antes, eu perco o dinheiro das férias. Então terminou as férias, e aquele professor que tiver tido no Ibope maior índice de preferência, de voto, de qualificação, seria o primeiro a escolher as aulas das várias classes. Então eu sempre era primeiro. Eu sempre fui paraninfo de todas as formaturas das escolas que eu lecionava. Então eu cheguei e fui pedir a conta, a diretora me chamou à parte e disse, professor Nandinho, a escola, sabendo que outras escolas estão assediando o senhor, para não perder o senhor, resolveu, né, dar um cargo fictício, só para poder pagar para o senhor um valor extra. Em termos de dinheiro, representa o quê? Ela disse, o senhor vai ganhar o dobro do salário que o senhor ganha. Ouvindo aquilo, eu pedi, Deus, me perdoa, mas deixa eu terminar mais um semestre só, depois eu deixo a escola. Aí escolhi as aulas, tudo mais, dei aula mais um semestre. Aí quando terminou as férias, novamente fui pedir à diretora, professor Nandinho, dá uma chegada aqui. A escola resolveu dobrar o teu salário. Aliás, dar uma promoção, além daquela que já foi dada, para o senhor ter um salário, né, mais condizente com o seu valor. Em termos de dinheiro, representa o quê? Perguntei, ela disse, o senhor vai ganhar o dobro. Eu falei, eu já ganho o dobro. Pois é, o senhor vai ganhar o dobro do dobro. Aí eu pensei comigo, escolhi as aulas, e quando eu estava voltando para casa, me deu uma angústia, como se eu tivesse cometido o maior crime da minha vida. Eu sabia que aquilo era entristecimento do Espírito Santo. Voltei, desci do carro, corri para a diretoria e disse, já atribuiu as aulas, estou começando agora. Escolha todas as minhas aulas que eu não vou dar mais. Não, o senhor está sendo assim, alguém está te oferecendo. Não, eu não quero mais dar aula e eu estou só despedindo da escola, estou me pedindo a dispensa. Aí virei a escola, fui embora e voltei a dedicar. Foi quando Deus mandou abrir a igreja Nipo, a igreja que eu sou pastor. Talvez sirva para algum de vocês a história da minha vida. Um Jesus diferente do que eu cria no começo. Um Deus que nunca me cobrou das coisas erradas que eu fiz. E hoje eu tenho uma outra compreensão daquele Deus, daquele Jesus que eu conhecia no início da minha fé. E que esse testemunho da minha vida possa servir para ajudar alguém a conhecer melhor o Evangelho de Jesus. Esse é o testemunho que eu estou dando, parte da minha vida, tem muito mais coisas espirituais. Eu tive a mesma visão que Paulo teve, um clarão, entrou um gozo, uma alegria no meu coração, como parece que meu coração ia estourar. Isso foi em 1964. Então, é um outro testemunho maravilhoso da minha vida. Note-se bem, irmãos, visão não é sonho. Sonho é quando você está dormindo. Visão é quando você está acordado. No lugar onde você está ali, de repente você vê que está em outro lugar, no mesmo lugar. Só que você vê pessoas, né? E eu não vi a pessoa do Senhor Jesus. Eu vi um clarão, um resplendor, e ele falando comigo. Eu consigo tentando ver, uma outra oportunidade eu vou contar esse testemunho. Então, a segunda visão que eu tive, eu vi o Senhor Jesus. Um moço jovem, eu sabia que era Jesus. Ele é moreno.
Os cabelos dele é igual ao do Castro Alves, mas não tão topetudo assim. Só que o cabelo cheio atrás, mas não cabelo até o ombro. E ele falou comigo, citando o versículo da palavra a respeito dele. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Falando com aquela boca cheia de satisfação. E era jovem ainda. Naquela hora, eu fiquei tão feliz de estar pela primeira vez vendo a pessoa do Senhor Jesus, jovem ainda, totalmente diferente do que eu imaginava. Né? E de repente eu disse para ele, né? Fiz um voto a ele, te prometo isto, eu nunca mais farei aquilo que eu fazia quando era jovem. Na hora, aparece, estou vendo o Senhor Jesus aqui, é como se fosse uma televisão, que você está vendo uma reportagem de uma cidade, um repórter falando, de repente no aparelho de televisão, do lado aparece outro repórter falando de outro lugar. É o que aconteceu, só que não era quadro, não era televisão. Eu estava vendo, de fato, ali, diante do Senhor Jesus, eu sentia que o Pai Celestial estava ali, atrás dele, só que eu não vi, só senti. Quando eu disse esta palavra, apareceu outro homem ali. Eu sabia que era Satanás em pessoa. Satanás não existe rabo, nem chifre, nem coroa, é uma pessoa. A única diferença que eu vejo é que o rosto do Senhor Jesus é um rosto de uma pessoa feliz, alegre, né? E vejo uma pessoa, uma semelhança de uma pessoa perversa, sem alegria. Uma pessoa que demonstra ódio. Você, debochando de mim, ele me fez fazer coisa que eu não fazia. Me fez ali, me forçou, ele fez com que eu fizesse. E eu orei, Senhor, eu não fiz isto. Mas como é que Satanás tem direito ou poder, na tua presença, até tu levaste um susto? Como é que pode? Aí o Senhor Jesus disse, tu deste direito a ele. Então, queridos irmãos, eu aprendi ali que nós nunca devemos proferir a palavra no verbo no futuro. Eu farei, eu serei, eu terei. Quando eu prometi que eu ia ser, deu direito a Satanás, porque este é o pecado que Satanás cometeu no céu. Eu serei Deus, maior do que Deus, e colocarei o meu trono acima de Deus. Deus é o único que tem o poder da onisciência, Deus do futuro. Este é o Deus do Abraão. Deus que não fala com você pelo que você foi e nem pelo que você é. Deus que fala para você do que você será no futuro. Porque Jesus disse, o único que sabe o dia de amanhã do futuro é o meu Pai. Ele é maior do que eu. Então Deus é onisciente. Jesus é a palavra, e a palavra da onipotência de Deus. Nada existe sem que tenha sido criado pela palavra, e a palavra se fez homem e habitou entre nós. Então o poder criador é o poder da palavra. Só que pela única vez, primeira e única. Deus não criou com palavra. Ele gerou um filho. Tu és meu filho, hoje te gerei. Veja também. Eu estou te gerando. Não. Eu vou te gerar. Não. Eu te gerei. Deus já usa o termo como se já tivesse feito o que ainda faria. Então são coisas que a gente vai aprendendo pela própria experiência. Conheci a pessoa de Satanás no mesmo momento que conheci o Senhor Jesus no seu aspecto físico, presença. Então são experiências que eu tenho tido na minha vida passada e que eu gosto de contar. Eu não tenho vergonha de falar das coisas erradas que eu fiz, porque eu quero que você conheça a verdade através da verdade. A verdade é que eu não mereço, eu não sou digno. Assim como ele foi bom e misericordioso com você, comigo, como ele foi, ele será com você. Amém? Que Deus abençoe. Que testemunho forte, que testemunho de cristão, de homem de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Ficam aqui mais uma vez as nossas condolências, ficam aqui também as nossas orações e os nossos sentimentos. Que Deus possa estar confortando e consolando toda a Igreja Assembleia de Deus nipo-brasileira e toda a família Takayama. Em nome de Jesus. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Assista também esses dois vídeos que eu estou colocando aqui, deixe seu like e nos vemos nos próximos vídeos.